A primeira grande vantagem de se projetar prédios de madeira massiva é que eles são muito mais leves do que os prédios de concreto armado. Por exemplo, eles chegam a ser até 6 vezes mais leves do que um prédio de concreto. Isso economiza um pouco na fundação e tem a vantagem de poder se construir esses prédios onde os solos são mais frágeis, né? Outra grande vantagem é que esses prédios feitos com madeira são mais dúcteis, eles deformam sem quebrar, por exemplo, numa carga horizontal de um vento ou até em locais onde se tem terremotos, o prédio deforma um pouco e depois ele volta no lugar porque a madeira é muito mais elástica, né, do que o concreto armado, né? E particularmente, ao meu ver, a sustentabilidade é uma das melhores vantagens que se tem para construir com madeira massiva desse aspecto, porque a madeira a gente sabe que ela sequestra carbono e, diferentemente dos outros materiais, ela tem essa questão do sequestro, né? Enquanto o concreto e o aço consomem energia, né, para serem produzidos. Para mim, essa é a grande vantagem de se projetar com madeira massiva. E claro, né, a gente tem a parte de que as construções com madeira desse porte, elas podem ser industrializadas de uma forma que se constrói muito mais rápido do que em concreto armado. A indústria de madeira laminada colada no Brasil ainda é pequena, né? E a de CLT, por exemplo, só tem um fornecedor, que é a Crosslam, né? E para que isso seja mais utilizado, eu acho que tem que realmente fomentar esse mercado e ter mais indústrias, né? Ou então as indústrias que existem têm que conseguir fornecer mais para atender essa demanda, né? De madeira laminada colada e de CLT, né? O tal da madeira engenheirada, massiva, que vai ter no futuro, né? Então isso ainda precisa mudar, né? E é muito importante também que as madeiras, né, que sejam produzidas nessas fábricas, nessas indústrias, sejam de fornecimento local para que elas possam atender toda essa demanda no futuro. Para que mais engenheiros possam utilizar a madeira massiva nos seus projetos, é preciso que esses materiais estejam normatizados, né? A gente ainda não tem no Brasil uma norma que vá regulamentar o uso do CLT e da madeira laminada colada. É claro que nós engenheiros estamos trabalhando para que isso seja concretizado aqui no nosso país, mas ainda não existe, né? Como no Brasil ainda não existem essas normas, né, que regulamentam o uso de madeira massiva nas construções, isso pode se tornar um empecilho, por exemplo, quando a gente quiser realmente construir prédios altos de madeira, se essas normas não existirem, ok? Em questão das normas de incêndio, a gente já está um pouco mais avançado. Nós estamos com um projeto de um prédio aqui em São Paulo que já foi aprovado, né, numa norma de incêndio, porém ele ainda é um prédio baixo, tem 4 andares, tá? Mas realmente, para que a gente possa construir prédios mais altos, a gente precisa que essas normas sejam regulamentadas aqui no Brasil. Então, apesar de nós, engenheiros, gostarmos de falar de prédios altos de madeira, né, arranha-céus de madeira, eu acho que o grande nicho no mercado para madeira laminada colada, CLT, ou seja, a construção de madeira, a construção de madeira massiva, tá ali nos prédios de meia altura, né, digamos assim, entre 5, 8, no máximo 12 andares, né? Porque esses prédios, normalmente, eles precisam de uma boa qualidade de produção, né? E tem que custar barato. E construir com madeira massiva, nesses prédios desse tipo de altura, a gente consegue concorrer de igual para igual contra o concreto armado, inclusive, né, até em alguns casos pode ser que isso custe mais barato mesmo, né? Além disso, construir prédios dessa altura de 4, 5 até 8 andares com madeira massiva, né, CLT e madeira laminada colada,
eles são construídos assim muito mais rápido, né, do que o concreto, do que prédios em concreto, e também com uma qualidade muito superior até de um sistema estrutural que já existe, que é o wood frame, tá? Eu acho que dentro de 10 ou 20 anos aqui no Brasil, porque aqui é um pouco mais demorado do que o que tem acontecido, né, nos outros países, na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, os prédios, né, de meia altura, né, que são esses que eu disse, de 5 a 8 andares, vão estar aí representando em torno de 10, 15, no máximo 20% das construções com madeira massiva aqui no Brasil. Isso porque o que vai ditar essa entrada desse novo material nesse tipo de construção é a qualidade de construção, porque a gente consegue atingir uma qualidade ótima, né, muito boa, porque toda a estrutura é pré-fabricada dentro de uma fábrica, né, com todo o controle rígido, né? A gente vai ter um preço muito competitivo, porque a pré-fabricação deixa a obra mais barata, porque ela também é construída muito mais rápido, né? A gente vai ter uma qualidade muito superior, vão ser construídos muito mais rápidos e, obviamente, vão custar menos. Se o mercado conseguir absorver, né, esse tipo de construção por custar menos, né, ser mais rápido, ter uma melhor qualidade e ainda ser um produto sustentável, não tem por que as construções de madeira massiva não emplacarem aqui no Brasil.